Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Emanuel Stênio, da comunidade Canção Nova, e quero convidar você para participar conosco da série A Bíblia Foi Escrita para Você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você também pode me acompanhar através das minhas mídias sociais. Emanuel Stênio é o meu Instagram, o meu Facebook, tudo junto, Emanuel Stênio, e o meu YouTube, Emanuel Stênio Oficial. Neste ano, a Igreja do Brasil dedicou o mês da Bíblia, o mês de setembro, ao estudo da carta de São Paulo aos Efésios. E a Canção Nova traz para você o tema Filhos da Luz para esta série A Bíblia Foi Escrita para Você. Durante 30 dias, nós iremos percorrer esta carta, descobrindo a beleza daquilo que Paulo escreveu, nos convidando a uma vida nova na luz do Senhor, para despertarmos de acordo com o chamado de Jesus e sermos então verdadeiramente filhos da luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo sobre nós. Sem Ele, sabemos, nada podemos fazer. Que Ele possa cumprir aquela promessa que Jesus nos deu. Abrir a nossa inteligência para compreender a palavra do Senhor. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e nós não compreendemos, não é verdade? Talvez falte uma chavezinha. Clamar ao Espírito Santo, porque Ele nos dá a graça de abrir a nossa inteligência para compreender a palavra de Deus. Isso está escrito nos Evangelhos. Jesus disse isso para nós. Portanto, clamemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Pegue, portanto, agora a palavra de Deus. Lembre-se que eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. A maioria de vocês, certamente, estão comigo nessa jornada, estão conosco nessa jornada da palavra do Senhor, estão com a tradução da Ave Maria ou da CNBB. Então, algumas palavras vão mudar, mas não se preocupe, o conteúdo é o mesmo. Sigamos estudando, lendo e rezando com a palavra do Senhor. Nós vamos meditar aqui Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. Pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele, criados em Jesus Cristo, para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Veja que palavra bonita. A primeira coisa que a gente faz é uma pergunta, né? O que são esses versículos? Um princípio de Deus eterno, uma ordem, uma promessa, dentro daquela dinâmica belíssima do nosso querido pai fundador, do Monsenhor Jonas Abib, nos ensinando a meditar a palavra de Deus. Então, aqui a gente já percebe que não é uma promessa, que não é uma ordem, aqui está mais linkado a um princípio, é uma verdade absoluta. Que verdade é essa? Olha que verdade. Pela graça fostes salvos. Não fomos salvos pelas mãos humanas, mas por graça de Deus, dom de Deus, tá? Por meio da fé, acreditar, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Crer no Senhor Jesus. O que é fé? Acreditar. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Foi isso que Paulo disse para aquele guarda, né, que naquela ocasião ele estava preso, queria se matar depois que houve o terremoto e as cadeias se abriram, né, as portas da cadeia se abriram, e ele foi então cuidar de Paulo, aceitou a mensagem de Paulo, acolheu com fé aquilo que ele pregava, ou seja, Jesus Cristo. E Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Ou seja, a salvação vem da fé. Ninguém se salva sem fé. Por isso, queridos, presta atenção. Obra de caridade sem fé não salva. Percebe? Não adianta ser a pessoa mais caridosa que existe. Fazer muito bem se você não comunga da fé em Jesus. São Tiago vai dizer, uma fé sem obras é uma fé morta. Que obras é essa? Ou seja, eu creio em Deus e qual é a obra da minha fé? Eu mudo de vida, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa virtuosa, eu cultivo na minha vida virtudes,
eu colaboro com a minha família, eu ajudo na minha casa, então eu dou para quem precisa aquilo que eu tenho em excesso, eu tiro do que eu tenho para dar, eu ajudo as pessoas mais pobres, eu conforto quem está triste, eu consolo, eu rezo pelos doentes, eu visito, ou seja, eu faço obras de caridade que o próprio Jesus já nos disse lá em Mateus capítulo 25, que são as obras de caridade espirituais e as obras de caridade corporais. São as obras de caridade. Só que as obras também não salvam. O que salva é a fé, tá? O que salva é a fé, acreditar. Então, cuidado com muitos aí que realizam obras, são os pais dos pobres, mas não tem fé. Não tem fé em Jesus, não tem fé de que Ele é Jesus, que Ele é o Senhor. E veja, ninguém pode dizer que ama a Deus se não segue os seus mandamentos. Ah, mas eu amo Deus, eu tenho fé em Jesus. Beleza, mas segue os seus mandamentos? Põe em prática a palavra de Deus? Porque se não pôr, você não está seguindo os seus mandamentos. Está entendendo? Então, uma coisa muito simples. Rezar, jejuar e penitenciar, né, e dar esmola, e fazer caridade, isso tem em muitas religiões, não é só na religião católica. Mas o que é que nos faz católicos? É acreditar nos dogmas de fé católico. Isso nos faz católicos. Acreditar nos dogmas da fé católica, no magistério, na tradição, nos sacramentos, percebem? Nos dogmas marianos, nos dogmas eucarísticos. É isso que nos faz católicos. Claro que esta fé precisa ter obras de quê? De conversão, primeiramente, obras de santidade e obras de caridade. Beleza? Agora, só a caridade não salva. Só as obras não salvam. Só dar comida aos pobres debaixo da ponte não salva. Se você não ama a Eucaristia, se você não vai à missa, se você não vive a castidade, se você não defende a família como Deus assim o criou, homem e mulher, Deus os criou. Então não adianta, a pessoa muito caridosa, porque eu conheço muita gente que é muito caridoso, que faz muitas obras, mas que não tem fé, que não vão à missa. Aí a gente escuta aquilo aqui, às vezes a gente escuta assim, do que adianta ir à missa e não ser caridoso? O meu vizinho é muito mais caridoso e não vai à missa. Ele é muito melhor do que eu, né? Beleza. Quando a pessoa fala isso, eu lembro daquela passagem bíblica. Jesus ele vai recriminar os fariseus. Uma das vezes que ele recrimina, ele diz assim, olha, fariseus, vocês ficam aí dando o dízimo do cominho, o dízimo da hortelã, enquanto o cara está ali nas grandes coisas, você deixa passar as grandes coisas e fica preso às pequenas. Jesus diz assim, deveis fazer este e este. Fazer os dois. Então, eu creio em Deus, eu tenho fé, porque é a fé que salva, é a graça de Deus que salva, e eu ajo, e eu realizo. Percebe? É dom e tarefa a vida. Percebe? É dom e tarefa, é esforço e graça. Os dois caminham juntos. Então veja, nós não somos salvos pelas obras. Então, aqui uma palavra muito dura para quem muitas vezes se acha que vai ser salvo porque é bom para os pobres, porque dá esmolas. Se você nega os princípios da sua fé, nega a Cristo na Eucaristia, nega os dogmas da fé católica, você não vai ser salvo. Por quê? Não vem das obras a fé, para que ninguém se encha de orgulho. Né? A salvação não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, mas é de Deus. Não vem de vós, mas é um dom de Deus. É fé. É fé. É preciso acreditar. Ok? Guarda isso no teu coração, queridos. Então é acreditar, ter fé, que Ele é o Senhor. E fé em que Jesus é um curador, Jesus é um Papai Noel que dá o que eu quero, que Ele tem que me curar. Venha para a minha igreja porque você nunca mais terá problema, porque o seu filho sairá das drogas, porque o seu marido vai arranjar um emprego, porque você será liberto do adultério. Não é isso, não é este Deus. Deus não chama a gente para isso. Sabe por quê? Porque no dia que você estiver na igreja, nessa igreja, buscando este Deus, e o seu filho não libertar das drogas, o seu marido não largar o adultério, você vai ficar com o quê? O demônio vai acusar, vai dizer assim, tá vendo? Esse Deus não existe. Deus não te ama. Cadê o Deus de amor? E aí você nega Deus. Claro, um Deus errado. Deus, quando encontrou conosco, disse, tome a tua cruz, abraça a tua cruz e siga-me, teu sofrimento. Então eu tenho fé nesse Deus, nesse homem, Deus, que morreu por nós para nos salvar. Então, a nossa salvação vem
da fé. E as obras, elas vêm mostrar o tamanho da minha fé. É como diz também no Evangelho, né? Num determinado momento assim, é pelos frutos que conheceram as árvores. Então, a gente tem fé, dá frutos bons. São as obras, ok? E aí ele continua, pois somos criaturas dele, fomos criados por ele. Criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus já antes preparara para que nela andássemos. Aqui existe uma palavrinha, que a carta dos Efésios também ela traz bastante sobre isso, que é a palavra predestinação. Inclusive no primeiro capítulo você ouviu isso, né? Predestinados à salvação. O que é predestinação? Né? É uma salvação antecipada, destinados antecipadamente à salvação. Tá? Ou seja, é uma doutrina segundo a qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. Deus tem o controle de todas as coisas e Ele determina tudo. Nós somos predestinados a quê, meus irmãos? A salvação. Nós somos predestinados a quê? A vida eterna. Percebe? Nós somos predestinados, ou seja, antes de tudo, destinados a sermos salvos, a sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Jeremias vai dizer, sei muito bem dos planos que tenho a vosso respeito. São planos de felicidade, dar-vos uma vida nova. Vocês são predestinados a ser feliz. Onde? Onde haverá felicidade plena? Só em um lugar, céu. Gente, se você estudar filosofia, você vai ver que os filósofos entenderam isso. Os antigos, desde Platão, Aristóteles, eles entenderam que na Terra não tem felicidade completa. Nós sim podemos ser felizes aqui, mas completa, plena, só lá no transcendental. Então, qual é o nosso destino final? Qual a nossa meta final? Qual a nossa realização final? O céu. É o céu. Então, fomos predestinados à salvação, escolhidos à salvação. E aí eu quero concluir aqui rapidamente falando sobre uma coisa que a gente chama assim de o já e ainda não. Eu tenho fé em Jesus, não preciso fazer mais nada, estou salvo. Opa, cuidado, porque nós já fomos salvos, mas ainda não. Sabe o que é isso? É o já e ainda não que a gente fala em teologia. Como assim, Emanuel? Vou explicar rapidamente, nos minutinhos aqui. Antigamente a Canção Nova tinha um sorteio da Casa Canção Nova, lembra disso? Imagina aí que você ganhou esse sorteio da Casa Canção Nova. Foi sorteado na casa aqui em Cachoeira Paulista. Seu nome está lá, Emanuel Estênio Alves Cavalcante. Eu moro lá no Natal, no Rio Grande do Norte. A casa já é sua, Emanuel? Sim, já é minha. Está lá meu nome. Eu ganhei. A sua casa está lá com meu nome, Emanuel Estênio Alves Cavalcante. É minha, mas ainda não. Por que não é ainda? Porque eu não tomei posse, porque eu não entrei, porque eu não estou morando. Então eu preciso sair lá do Rio Grande do Norte e caminhar em direção à Cachoeira Paulista para pegar a chave, entrar na casa e tomar posse dessa casa. Qual o problema? Eu posso achar que, como a casa já é minha, eu vou relaxar. E se eu pegar uma doença e morrer? Não entrei na casa. E se eu estiver caminhando, de repente, me seduzir num bar ou num prostíbulo e ficar ali e perder tempo e não tomar posse da casa? É um exemplo rápido, mas para dizer que a salvação foi nos dada. Sim, nosso nome já está no céu, pela fé, mas ainda não. Precisamos lutar, viver santidade todos os dias, alimentando a nossa fé, para que assim nós possamos verdadeiramente servir nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Vamos rezar um pouquinho? Senhor Deus, derrama o Teu Espírito para que nós possamos acolher a salvação que vem pela fé. Para que possamos experimentar a graça de acreditar de que o Senhor, por amor, nos salvou e, por amor, nos dá o Seu Espírito para nos santificar, para nos transformar e para fazer com que nós caminhemos numa vida de santidade, desejando e buscando e assumindo verdadeiramente o ser filhos da luz. Nós queremos, Senhor, ser filhos da luz e assumimos a nossa salvação que vem de Ti. Amém.